Bom, senhores, tem borbulhado uma desconfiança muito grande quanto a essa viagem da Janja antes do Lula para a Rússia. E eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês nesse vídeo de hoje que vai deixar muita gente, no mínimo, desconfiada que alguma coisa muito errada andou acontecendo, principalmente durante esses escândalos do INSS que vêm sendo descobertos. Mas antes disso, gente, prestem atenção. Vocês lembram do governador da Bahia que falou que queria enterrar os bolsonaristas numa vala com um trator ou coisa do tipo? Olha só como ele tem sido amado, né, no meio do seu povo e como ele consegue andar na rua. Vagabundo! Vagabundo! Às vezes eu me pergunto o que leva o pessoal desse estado ainda a votar nessas pessoas, né? Porque, por um lado, eu acho isso muito bom, aí a gente sente aquele sentimento de, pô, essa galera tá abrindo os olhos, né? E por outro lado, a gente percebe que passa eleição após eleição e tá lá, PT de novo, ganhando em quase todas as cidades, ganhando na capital, ganhando para governador, ganhando, e o povo com os menores índices de tudo, né? Os piores índices do Brasil em qualquer coisa que você vai ver na Bahia ou em outros estados do Nordeste. É segurança, educação, é IDH baixo, é pobreza, fome, mais gente no Bolsa Família, enfim, todos os piores índices, mas as pessoas insistem em votar no PT. E não é só no Nordeste, ou melhor, não é só na Bahia que isso acontece. Porque o Flávio Dino esteve no Maranhão e cometeu um crime de responsabilidade. Prestem muita atenção, deputados da direita, senadores da direita, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, porque cabe um processo de impeachment e estão demorando para entrar com esse processo de impeachment. Para vocês entenderem, o que o Dino fez e falou foi isso daqui. Dá uma olhada. Política com seriedade. Então, uma alegria te ver, Felipe, e em nome dessa amizade eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora, que vai ficar imbatível, que é a mulher popular, viu? Uma coisa que eu pude ver aqui. Olha só, um ministro do Supremo Tribunal Federal, indicando vice-governadora, dizendo e dando pitaco sobre a política partidária. Tá certo que o Dino já foi governador, já foi deputado, senador, enfim, já foi juiz, inclusive. Ele tem uma carreira que, de fato, é uma grande carreira, sem levar em consideração o fato dele ser comunista e tal. É uma grande carreira. Agora, como ministro do Supremo Tribunal Federal, está aqui, ó, Constituição Federal. Constituição Federal. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lá no terceiro, né, exercer atividade político-partidária. Pois bem, nós estamos vendo uma esquizofrenia tão grande no Brasil que ministros do Supremo dizem nós derrotamos o bolsonarismo e coisas do tipo, perdeu o Mané numa mola, enfim, coisas do tipo. Mas o mínimo que tem que ser feito, principalmente pela direita, é entrar com o pedido de impeachment do Dino. Esse vídeo tem que rodar, gente. Esse vídeo tem que rodar. Tem que chegar nos deputados, tem que chegar nos senadores, porque precisa entrar com pedido de impeachment por crime de responsabilidade, por fazer política partidária. Coisa que o ministro do Supremo não devia fazer. Inclusive, é uma crítica que eu faço, porque a esquerda está sempre protocolando coisas no Supremo, né? É Supremo, Supremo, Supremo. Tudo para a esquerda é Supremo, manda para o Supremo, faz uma DIN, derruba a lei, derruba a decisão do Congresso, derruba a decisão de tudo. No governo Bolsonaro, então, era um inferno. Né? O Bolsonaro tomava uma medida e a esquerda e derrubava. Então, gente, bora se mexer, porque cabe um baita processinho de crime de responsabilidade e pedido de impeachment de Flávio Dino. Tá bom? Porque essa gente está interferindo nas questões políticos partidárias e isso é ilegal, é imoral. Bom, gente, vocês devem estar acompanhando a questão do Lula, essa viagem da Janja, que foi na frente dele e tudo mais, e perguntaram para o Lula sobre isso. Ele se incomodou bastante. Dá uma olhadinha no vídeo aqui. Olha que interessante o incômodo dele. Se você tem uma pergunta mais inteligente do que me falar, lembrar que a minha mulher, ela veio antes de mim, ela foi fazer uma palestra sobre, sabe, a questão do combate à fome e à pobreza, da Aliança Global contra a Pobreza e a Fome na Universidade de São Petersburgo, e me trouxe a notícia, e aqui em Moscou também, e me trouxe a notícia que eu vou ser agraciado com o título de doutor honoris causa da Universidade de São Petersburgo. Uma universidade que estudou Lenin e uma universidade que estudou Putin. E eu vou ser doutor honoris causa. Feliz. É isso. Calma. Dois pontos aqui muito interessantes. O primeiro, né? Ele já xinga a pergunta da jornalista. Né? Se fosse o Bolsonaro fazendo isso, já estava em todas as manchetes jornalísticas do Brasil. Né?
Segundo, ele tem orgulho de que vai receber um doutor honoris causa numa universidade que estudou Lenin e Putin, dois ditadores, um inclusive que está invadindo um outro país democrático, né? Então é o orgulho dele, que está lá no meio de um monte de ditador, né? Uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa muito democrática, principalmente para quem votou no Lula para trazer a democracia de volta, né? Estão colocando o Brasil num lugar, um patamar respeitadíssimo no mundo. Aquela foto ridícula dele do lado de um monte de ditador. Mas chama atenção que ele se incomoda, né, com a pergunta sobre a Janja. Pois bem, eu vi um vídeo, achei extremamente interessante e é óbvio que eu queria compartilhar com vocês. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. O que ninguém está falando é o que mais chama atenção nos comentários. Janja foi sozinha para a Rússia, em um avião militar da FAB, com malas que ninguém revistou, a bordo de um KC-30, o maior avião da FAB com capacidade para 238 pessoas. Mas era só ela. Além disso, 2 países recusaram liberar o espaço aéreo, forçando uma rota alternativa. Por quê? Agora junte tudo. Sozinha, em um avião que não pode ser revistado, com malas livres de inspeção e uma rota alterada, sem nenhuma justificativa oficial. Entendeu? Se fosse no governo anterior, isso seria manchete por semanas. Mas agora é só uma viagem institucional. Será mesmo? Bom, gente, é no mínimo, muito estranho. No mínimo, muito estranho. Primeiro porque o Brasil está numa crise desgramada, né? Com essa questão do INSS, o roubo dos aposentados. O PT não quer assinar CPI nenhuma para investigar, né? Eles dizem, não, começou no governo Bolsonaro, bora investigar então? Não, não querem investigar, né? O ministro foi demitido. Já falaram aí que, o ministro foi avisado 1 milhão de vezes e não quis fazer nada. Irmão do Lula envolvido, né? Bom, agora essa mulher pega, simplesmente sai do Brasil e chama atenção. Não, mas alguns países não deram passagem, espaço aéreo para passar um avião da presença da República do Brasil. Bom, por um lado, pode ser pela questão da guerra. Eles estavam indo para a Rússia, o que, já disse, coloca o Brasil numa posição de extrema fragilidade com o mundo. Esse alinhamento absurdo que o Lula tem com ditadores. E cabe lembrar também que é bom falar agora, né, desse alinhamento que o Lula tem com ditadores, desse encontro que ele tem com ditadores, dessa tara que ele tem com ditadores, porque quando chegar nas eleições de 2026 o TSE pode proibir, né, a gente de falar a verdade, que o Lula é amigo do Maduro, do Putin e de mais um monte de ditador. Pois bem, ela foi, de fato. Rony, o que você está querendo dizer com esse vídeo? Nada. Para bom entendedor, tá aí, ó. Cada um, né, faça a sua avaliação, mas foi. Enquanto isso, no Brasil, é petista que não pode sair na rua, mas ganha as eleições. Ganham, estão sempre ganhando as eleições, pelo menos no Nordeste, não pode ser na rua. O primeiro vídeo que vai ser para vocês. É o ministro do Supremo Tribunal Federal indicando vice de um estado cujo qual ele já foi governador, né, cometendo crime de responsabilidade. Às vezes falta, né, um movimentozinho diferente por parte da direita, gente que vai estar lá movimentando, mas enfim. O Lula é extremamente incomodado, né, com essas perguntas sobre essas viagens da Janja e por quê. Fora os bilhões que estão sendo gastados com essas viagens, né, gente? O Lula aí já gastou alguns bilhões do dinheiro do povo com essas viagens. Um governo que não entrega nada, absolutamente nada. O Lula não tem nada para dizer, a gente fez isso nesse governo. Porque o que fez aquele programa Pé de Meia, por exemplo, lá para dar dinheiro para molecada aí no ensino médio, né? Na minha época, tu tinha que estudar para ser alguém. Hoje querem pagar para o pessoal estudar e virar o quê depois? Bom, independente disso, também tem fraude, corrupção, problema, pedalada fiscal e os caramba. Ou seja, ele não entregou nada de concreto que não tenha corrupção. E aí a única narrativa que eles têm é golpe, 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 golpe. Estamos aqui para salvar a democracia. Que moral que tem um cara que diz que veio para salvar a democracia, que só sabe falar em golpe, que não entregou nada até agora para o povo brasileiro, nada, e se esconde atrás dessa ideia de estamos salvando a democracia, porque no 8 de janeiro tentaram me matar, porque não sei o que, não sei o que. É só o que ele fala, que moral que tem esse cara para depois posar numa foto com um monte de ditador amigo dele. Foto essa que a gente não vai poder usar nas eleições, porque o TSE vai derrubar, né? O TSE vai proibir. Mas tá só com o ditador o tempo todo, enquanto o Brasil se afunda em escândalos. Bom, você que votou no Lula pela democracia, imagino que esteja extremamente satisfeito com tudo que ele está fazendo. Eu imagino que você esteja satisfeito, você consegue, por exemplo, olhar na cara do seu vizinho, do seu amigo, que dali a pouco nem era bolsonarista, mas pensava, Lula, irmão, tem certeza? Corrupto e tal. E você brigou com ele para dizer que não, Lula é pela democracia, estamos salvando a democracia. Você deve estar muito, muito satisfeito mesmo em ver
essa foto dele com ditadores aí. Muito satisfeito. Com certeza você tá cheio de moral. Bom, gente, hipocrisia, a gente vai abrindo os olhos da população, né, para essas hipocrisias da esquerda, e esse é o nosso trabalho. Espero que gostem, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram também, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.